E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao Mundo Escondido. Aqui, cada vídeo é uma expedição por si só, onde a gente desvenda as histórias mais cabulosas, mistérios de arrepiar e fatos curiosos que rolam pelo mundo. Preparem-se para questionar tudo o que vocês acham que sabem e ver o mundo com outros olhos. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos mistérios mais sinistros da Rússia, o enigma da passagem de Dyatlov, conhecida também como a Passagem da Morte. Em 1959, um grupo de 9 esquiadores experientes partiu para uma expedição nos Montes Urais. Liderados por Igor Dyatlov, eles nunca retornaram. Seus corpos foram encontrados em condições misteriosas, espalhados pela neve. As circunstâncias de suas mortes ainda intrigam investigadores e entusiastas do mistério até hoje. Se preparem para conhecer uma história que desafia a lógica e deixa muito mais perguntas do que respostas. A passagem de Dyatlov fica nos Montes Urais, na Rússia, uma cadeia de montanhas que divide a Europa da Ásia. Em 1959, um grupo de 9 aventureiros russos, todos estudantes ou recém-formados do Instituto Politécnico dos Urais, partiu para uma expedição radical nessa região. O líder era o Igor Dyatlov, e a passagem onde tudo aconteceu acabou ganhando o nome dele. A área é conhecida pelo terreno difícil e pelas condições climáticas extremas, o que a torna um destino popular para aventureiros experientes. O objetivo da galera era chegar no topo do Monte Otorten, mas eles nunca conseguiram. O que aconteceu com eles naquela fria noite de fevereiro ainda é um mistério, e a passagem de Dyatlov virou um símbolo de mistério e tragédia na história das expedições. Quando os aventureiros não deram mais notícias, uma equipe de resgate foi atrás deles. O que eles encontraram foi de arrepiar os cabelos e inexplicável. As tendas estavam rasgadas de dentro para fora, como se eles tivessem fugido desesperados de alguma coisa. Os corpos estavam espalhados, cada um em um estado de decomposição diferente, com ferimentos bizarros. Alguns estavam sem roupa de frio, imagina, naqueles montes de neve, enquanto outros tinham sinais de pancadaria. Um deles teve o crânio fraturado, enquanto outros 2 tinham lesões internas graves, mas sem nenhum arranhão por fora. Para completar, alguns tinham níveis altíssimos de radiação. A cena era tão sinistra que deixou os investigadores de cabelo em pé. A equipe de resgate ficou em choque ao encontrar os corpos em condições tão extremas. As expressões de horror nos rostos dos resgatadores diziam tudo. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo, e a cena ficou gravada em suas memórias para sempre. Os corpos foram encontrados em posições estranhas, como se tivessem tentado escalar árvores ou se esconder. Alguns tinham olhos e línguas faltando, o que aumentou ainda mais o mistério. Os investigadores passaram dias tentando entender o que poderia ter causado tamanha tragédia. A cena era tão perturbadora que muitos dos resgatadores tiveram pesadelos por meses. A descoberta dos corpos marcou o início de um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Durante a investigação, os diários da galera foram encontrados, dando uma espiadinha nos últimos dias deles. As anotações contavam tudo da viagem: perrengues, momentos divertidos e a amizade do grupo. Mas as últimas páginas eram um mistério só, falando de barulhos sinistros e uma sensação ruim no ar. As fotos tiradas por eles mostravam tudo tranquilo, mas havia algo estranho em algumas imagens. As palavras e imagens que eles deixaram só aumentaram o mistério. Cada anotação parecia carregar um peso, uma premonição do que estava por vir. Mesmo com os sorrisos nas fotos, havia algo que não podia ser ignorado. O Diário dos Excursionistas é um testemunho silencioso de uma aventura que terminou em mistério. Com o tempo, várias teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu na passagem de Dyatlov.
A teoria da avalanche diz que uma massa de neve teria soterrado o grupo, mas isso não explica os ferimentos internos graves e como os corpos foram encontrados a distâncias consideráveis uns dos outros. Alguns acreditam em experimentos militares secretos, apontando para testes de armas na área, mas não existem provas concretas de atividades militares na região naquela época. Teorias sobre ETs e criaturas das lendas russas, como o Pé Grande da Rússia, também surgiram. Apesar de intrigantes, essas teorias não têm provas e são consideradas pura especulação. A teoria do vórtice de Kármán sugere que um fenômeno atmosférico poderia ter causado um barulho ensurdecedor, levando o grupo ao pânico. Só que não há registros de um fenômeno desses na área. Outra hipótese é que eles foram atacados por caçadores ou moradores locais. Mas, de novo, não há evidências de luta ou confronto. Algumas teorias mais recentes sugerem a possibilidade de atividade paranormal, como fantasmas ou entidades sobrenaturais. Mas essas ideias são ainda mais controversas e não têm nenhuma evidência científica. Apesar de tanta investigação e discussão, nenhuma teoria conseguiu explicar todos os aspectos do caso de forma conclusiva, mantendo o mistério vivo até hoje. Nos últimos anos, o caso voltou a ser investigado por pesquisadores e pela polícia russa. Em 2019, o governo reabriu o caso e disse que a causa mais provável foi uma avalanche. Mas muitos especialistas e as famílias das vítimas não engoliram essa história. A falta de evidências de uma avalanche no local continua alimentando a polêmica e o mistério. Novas tecnologias, como análise forense avançada e simulações digitais, têm sido empregadas para reexaminar o caso. Drones e sensores de alta tecnologia foram usados para mapear a área e buscar novas pistas. Essas investigações revelaram dados climáticos e geológicos que antes não estavam disponíveis. Com essas novas informações, surgiram teorias alternativas, como a possibilidade de um fenômeno natural raro ou até mesmo uma intervenção humana. Com tecnologias e técnicas novas de investigação, quem sabe a verdade sobre a passagem de Dyatlov finalmente venha à tona, né? As investigações sobre a passagem de Dyatlov trouxeram várias teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Desde fenômenos naturais até teorias conspiratórias, o que realmente aconteceu naquela noite permanece um mistério. A história dos 9 jovens aventureiros é um lembrete dos perigos e mistérios que a natureza esconde. Será que algum dia conseguiremos desvendar esse enigma? Enquanto isso, continuamos explorando e questionando, tentando entender o inexplicável. Fica ligado no Mundo Escondido para mais viagens incríveis e mistérios para desvendar. Não esquece de deixar o like, compartilhar com a galera e se inscrever no canal para não perder nada. Valeu por assistir e até a próxima! O mistério da passagem Dyatlov teve um impacto tão grande que inspirou várias adaptações na cultura pop, inclusive filmes. Um dos mais famosos é O Enigma da Passagem Dyatlov, também conhecido como Devil's Pass, lançado em 2013. O filme mistura terror e ficção científica para explorar uma versão ficcional dos eventos, te fazendo pensar nas várias possibilidades do que poderia ter acontecido naquela noite fatídica. Pause 2. A história do filme acompanha um grupo de estudantes americanos que viaja até a Rússia para investigar o caso. Só que eles acabam se metendo em situações igualmente aterrorizantes e inexplicáveis. Apesar de tomar algumas liberdades criativas, o filme mantém viva a curiosidade e o fascínio pelo mistério da vida real, levando a história para um público novo no mundo todo. Pause 2. Além de Devil's Pass, a história da passagem Dyatlov também inspirou documentários, livros e até teorias em fóruns online. Só mostra o quanto esse mistério continua impactando a gente. A cultura pop acaba sendo um espelho dessa nossa busca incessante por respostas e da nossa fascinação pelo desconhecido. Pause 2. E você, já viu algum filme ou leu algum livro sobre a passagem Dyatlov?
Deixa nos comentários suas recomendações e teorias favoritas. Vamos continuar explorando juntos os mistérios do mundo escondido. Até a próxima!